Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu tava aqui falando com a Tati, a gente tava trocando umas figurinhas, comentando como que foi o ano, e a gente encontrou alguns pontos em comum que a gente queria comentar um pouquinho com vocês. Eu tava falando com ela, por exemplo, que uma das coisas que mais uma das perguntas, né, e dos relatos que eu mais recebo nessa época do ano é em relação à ceia, tanto de Natal quanto de Ano Novo, que vocês sentem uma tensão na hora de comer, na hora do que comer, do quanto comer. Vocês sempre me perguntam, mas minha família faz tal comida, será que eu posso? Ai, mas o peru da minha mãe, não, ela recheia, ela faz coisas maravilhosas. Sempre tem várias opções de doce na hora da sobremesa. Será que eu posso comer isso? E eu percebo que vai gerando um medo de vocês em relação à comida. Eu queria que a Tati comentasse com vocês também, se ela tem percebido isso também no consultório dela, nos atendimentos. É, na verdade, né, uma das primeiras coisas que a gente precisa falar é sobre as cobranças excessivas que vêm com o final do ano, né? Cobranças, pressões, expectativas relacionadas à entrega de trabalho, metas pessoais, metas que não foram cumpridas, obrigações de Natal e Ano Novo, com toda a dinâmica familiar e social, o como que isso acaba nos impactando durante esse mês, faltando aí quase 10 dias para o término, faltando quase 10 dias, não, faltando 9 dias para o término do ano, e a gente sente essa pressão cada vez maior, mais próxima de nós, né? Então, o aumento da ansiedade, do estresse, desse medo que você está falando, ele é generalizado, ele fica de uma forma muito surpreendente dentro das casas e das famílias como um todo, das pessoas como um todo, né? E conta pra gente também um pouquinho de como isso acaba afetando a pessoa, né? Esse medo, talvez até um pouco dessa culpa que a pessoa tem. Ai, mas eu vou pra minha família que mora em tal lugar, e lá tem muita comida sempre, e eu não vou conseguir. Eu sempre recebo isso também. Ai, eu não sei se eu vou conseguir manter a alimentação que eu tinha na minha casa. E eu É. tento sempre explicar que não tem problema, que essa é realmente uma época de confraternização, que a gente não tem que levar esses medos para a comida, né? Mas conta um pouquinho também como que isso afeta, né, a pessoa que passa por isso. Como eu disse, né, Fê, são cobranças exageradas que a gente acaba trazendo para o final do ano. E não a alimentação ela não sai dessa cobrança também. A gente precisa falar sobre alimentação, né, alimentação consciente, né, trazer para o nosso consciente o que, que a gente quer, o que, que a gente deseja com essa alimentação. Lembrar que a alimentação também nos traz momentos afetivos. Né? Por exemplo, eu nessa época do ano lembro muito do cuscuz da minha avó. Infelizmente, a minha avó não está mais aqui com a gente, mas é um momento que eu falo, puxa, final de ano, ela só fazia cuscuz nessa época, é tão confortante, aquele sabor tão familiar, me traz uma lembrança tão gostosa. Então, a gente precisa lembrar que comida não é só alimentação, elas nos traz essas memórias afetivas e a gente precisa aproveitar isso, a gente não precisa se culpar em comer, mas se a gente não, se preparar para comer, a gente acaba comendo de maneira mais consciente e a gente come de maneira satisfatória. A gente come, a gente bebe de maneira satisfatória, sem cometer grandes exageros, porque a gente se prepara para isso. Ai, Tatiana, mas tem como se preparar para comer? Tem, Pior que tem tem. sim. Pior que tem, né? A gente pode pensar na quantidade, a gente pode pensar na qualidade, no que a gente come, o que a gente pode, o que a gente quer comer, o que a gente deseja comer, né? Eu, por exemplo, não abro mão do cuscuz, porque eu tenho uma memória afetiva com o cuscuz. Mas e aí, né? Só isso que tem na ceia?